Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Quero meditar com você nesta hora sobre um texto muito precioso que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Quero começar dizendo para você que esta luta vai passar. Esta luta vai passar, esta provação, esse tempo desafiador que você possa estar enfrentando vai passar. Todas estas coisas são passageiras e elas permanecerão apenas por um tempo. Deus tem coisas gloriosas, extraordinárias para a sua vida. Mas o que a palavra de Deus nos diz? 2 Coríntios 4, versos 16 e 17 e 18 diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Então, esse texto é muito, muito, muito precioso e as Escrituras Sagradas já começam dizendo assim: não, por isso não desanimamos. Eu sei que existem dias desafiadores, existem dias difíceis. Jesus nos falou em Mateus 6,34 que existe um mal para cada dia, existem tempos desafiadores e existem momentos também que parece que todo o inferno se levantou contra nós e contra a nossa família. Existem dias extremamente desafiadores e difíceis. Mas, como servo do Senhor, estou aqui para dizer para você que esses dias são passageiros, que o tempo da provação há de passar. E o texto diz: por isso não desanimamos, não desanimamos. Por que nós não devemos desanimar? Porque nós olhamos para a palavra do Senhor. Nós não desanimamos porque nós olhamos para as promessas do Senhor. Nós não desanimamos por conta da certeza que nós temos de que Cristo está conosco, de que a sua presença está conosco. Ele mesmo prometeu em sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso e esta palavra de Jesus é verdadeira para nós. Ele está com você, ele está comigo. Ainda que nós passemos, como disse o salmista Davi no Salmo 23, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós não desanimamos, nós não vamos temer, mesmo em face das adversidades mais cruéis, mais terríveis, por conta da consciência e da certeza de que a presença do Senhor Jesus é conosco, o bom pastor está conosco. Então, Paulo diz assim: por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, né? Na parte externa, nós podemos experimentar dores, sofrimentos, lutas, agrúrias, adversidades. Na parte externa, no nosso homem exterior, nós podemos nos desgastar ao máximo. Mas à medida que nós caminhamos com Cristo, à medida que nós caminhamos com o Senhor Jesus, apesar de todos esses desafios, de todas essas lutas intensas, o nosso homem interior, o nosso ser interior, o nosso espírito se renova dia a dia, dia após dia, por conta da nossa comunhão com o Senhor, por conta da nossa intimidade com o Senhor. O nosso homem interior vai se renovando. Ainda que o nosso homem exterior enfrente as adversidades, sinta o peso das adversidades, o nosso homem interior se renova dia a dia. E é por isso que nós não devemos desanimar. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha que tremendo isso. Ele diz que a nossa tribulação ela é leve e momentânea. E talvez você diga assim: não, não é. Eu estou enfrentando um tempo tão desafiador, tem sido tão difícil, tão doído. Essa tribulação tem sido tão pesada. Mas ele está dizendo: a tribulação que nós estamos enfrentando é leve. Leve comparada com o peso de glória que está reservado para mim, para você. Leve comparada com o peso eterno de glória que está preparado para mim, para você em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: olha, essa tribulação ela é leve. Se nós
formos comparar com o peso da glória eterna que está reservada para nós, essa tribulação, ela é leve. Por isso, vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus, apesar das tribulações. Por isso, vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus, apesar das lutas, apesar das adversidades. Ele diz, essa leve e momentânea tribulação. Então, a tribulação, além de ser leve comparada com o peso da glória eterna, reservada para mim e para você, ela também é momentânea, ela é passageira, ela é transitória. Significa dizer que essa provação, essa luta, essa adversidade, por mais que doa em você, por mais difícil que tenha sido, ela não durará para sempre. Eu sei que na hora que a gente está passando pela tribulação, pela adversidade, parece que aquele negócio não vai passar nunca, parece que a gente está vivendo aquilo por uma eternidade. Eu sei que isso, a gente tem essa sensação como se a provação, como se a luta, ela realmente fosse durar para sempre. Mas a promessa do Senhor é que a provação ela é momentânea, a tribulação é momentânea, ela é passageira, essa tribulação, essa luta, ela é passageira, ela vai passar. Deus tem coisas maiores e melhores para vocês. Agora, para nós, né? Para todos nós. Agora, olha que tremendo. As Escrituras Sagradas nos ensinam em Romanos capítulo 8, versículo 28. Esse é um texto que eu amo demais. Eu sou muito edificado com esse texto. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo essa luta, ela tem um propósito. Mesmo essa situação que você está enfrentando, mesmo essa tribulação, mesmo as perguntas sem respostas, os questionamentos sem respostas, as lágrimas derramadas que ninguém vê, a dor intensa que você está enfrentando, em situações adversas que você está travando, batalhas que talvez ninguém sabe que você está travando, batalhas nas suas emoções, batalhas no seu interior, batalhas físicas mesmo, questões financeiras, talvez questões de saúde, talvez questões no seu casamento, talvez questões em sua família. Tudo isso está cooperando para o seu bem. Então você diz assim, mas eu não sei como isso está cooperando para o meu bem. Como é que isso pode estar cooperando para o meu bem se eu estou passando por sofrimento? Mas está cooperando para o seu bem. Deus está construindo algo lindo em você a partir dessas adversidades. Não é que Deus enviou provação para você, não é que Deus enviou essas lutas, esses problemas que você está enfrentando, mas Deus usa de tudo isso. Né? Ele permite, ele usa até mesmo a dor, o sofrimento, as adversidades para construir coisas grandes na sua vida, para construir em você uma estrutura espiritual muito forte que lhe permite receber as bênçãos. Deus tem tantas bênçãos para a sua vida que se você recebê-las sem ter estrutura, o peso da bênção lhe esmagaria. Mas Deus não quer que a bênção lhe esmague, Deus quer que a bênção lhe enriqueça, lhe favoreça, lhe abençoe. Então, por isso, vem adversidades, lutas, provações, porque tudo isso está construindo em você uma estrutura espiritual forte que lhe permite receber o peso das bênçãos. Eu lembro-me de uma irmã, há muitos anos atrás, que ela disse assim para mim, eu não sei porque eu estou sofrendo tanto, eu não sei porque na minha vida é tanto sofrimento, eu não sei, parece que eu sofro mais do que as outras pessoas. E ela começou a reclamar, e eu disse para ela, minha irmã, preste atenção aqui. Deus está construindo uma pérola em você. E aí eu fui contar para ela como é que a pérola ela é formada dentro da ostra. A pérola é formada dentro da ostra quando um vírus, uma bactéria, um micro-organismo ou até mesmo um grãozinho de areia, uma lascazinha de madeira cai dentro da ostra e aquele molúsculozinho sendo tão sensível para se proteger daquele invasor externo porque está causando inflamação e dores absurdas naquele molúsculo, aquele molúsculo começa a liberar uma substância química chamada nácar ou madrepérola. E aquela substância química, com o passar do tempo, vai enrolando, vai envolvendo aquele corpo estranho, seja ele um ser vivo, um micro-organismo qualquer, ou seja, até mesmo um grãozinho de areia ou uma farpa de madeira. Aquela madrepérola, aquele nácar vai envolvendo aquele corpo estranho para que haja proteção da ostra e à medida que vai envolvendo aquele corpo estranho, vai se formando o quê? Uma pérola. Então, todas as vezes que você vê uma pérola, você você deve saber que a pérola foi formada no meio do sofrimento, que a pérola foi formada no meio da dor, que a pérola foi formada no meio da intensa dor
que a ostra enfrentou. Então isso é uma lição espiritual para nós. Se você quer experimentar pérolas na sua vida, você tem que entender que no meio dos sofrimentos, no meio das adversidades, no meio das dores, das lágrimas que você tem derramado, que ninguém vê, talvez dores intensas que você tem enfrentado, batalhas intensas, tudo isso, Deus está construindo uma pérola em você. Deus está construindo uma estrutura espiritual em você para fazer de você uma pessoa mais forte, uma pessoa mais abençoada, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que realmente glorifique o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas essa luta, essa provação, ela é passageira e Paulo diz que está produzindo, olha que tremendo isso, está produzindo, a tribulação produz para nós um peso de glória eterna. Então a tribulação tem um propósito, produzir para nós um peso de glória eterna. Por isso que Paulo termina dizendo assim, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para que não se vê. Então, não olhe para as coisas que você está vendo agora, as suas circunstâncias adversas, as dores que você está enfrentando agora. Não olhe para o sofrimento que talvez você está entravando na questão financeira, ou talvez na questão conjugal, ou talvez um luto que você está enfrentando de uma perda significativa que você teve, ou até mesmo da perda de um ente querido e você está enfrentando um luto absurdo que parece que você morreu junto com esta pessoa. Não olhe para essa dor agora, não olhe para isso agora, mas olhe para as coisas futuras, olhe para a esperança, olhe para aquilo que o Senhor está preparando para você por meio dessa dor, desse sofrimento, dessa batalha que você está enfrentando. Deus está construindo uma pérola em você, Deus está construindo uma estrutura interna em você, forte, capaz de suportar o peso das bênçãos. Deus tem coisas gloriosas para você. E não apenas aqui na terra, Ele tem coisas gloriosas para você na eternidade com Jesus. Então vale a pena, querido, querida, permanecer fiel ao Senhor Jesus. Apesar de toda luta, apesar de toda tribulação, apesar de toda dor, apesar de todo sofrimento, permaneça fiel ao Senhor Jesus. A palavra de hoje essa luta vai passar. Essa luta vai passar. Essa provação vai passar. Essa tribulação vai passar. Essa tribulação é leve comparada com o peso eterno de glória. Essa tribulação, ela é momentânea, ela é passageira. Ela não vai durar para sempre. E o que vai durar para sempre é o favor de Deus na sua vida, é a graça de Deus na sua vida, é o amor de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Isso vai durar para sempre, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu termino essa palavra dizendo para você: creia, essa luta vai passar, essa luta vai passar, essa luta vai passar, em nome de Jesus, e virá sobre você grande bonança. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.